presta atenção. O Rubens está pronto para assinar com o Atlético. O Rubens só não vem para o Atlético se o Atlético não quiser. Ele vem, ele está pronto para voltar. O Rubens quer jogar no Atlético novamente. Então, o Atlético, se quiser, faz um movimento, não sei que tipo de movimento. Aí, departamento de futebol vai ter, aí que está o problema, no departamento de futebol agir, né? Porque tá difícil de acreditar que esses caras vão conseguir resolver todas essas trozobas aí até no meio do ano. Porque eu, sinceramente, não sei o que vão fazer com Reinier, Dudu, Igor Gomes, Alonso, não sei. E quem vem para reforçar? Porque eu tô com o Eltinho. Se não reforçar, até no final do ano é desespero contra o rebaixamento. E não tem nenhuma garantia de Fred para o meio do ano, não, hein? Tem muita gente falando aí, contando como Fred certo, não tem essa garantia, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, HG, então. Se você acha que o Atlético vai se reforçar, porque o Breno tem a garantia ali. Ele fala, não. Quando os jogadores quando as próximas peças chegarem... Eu falei que tem necessidade. Você disse, quando as próximas peças chegarem, aí eu vou começar a cobrar do Barça. Aí eu vou começar a cobrar. Eu tenho que ver qual é a peça. Por que você tem essa garantia? Não sei qual vai ser as peças. Baseado em que você tem essa garantia? Se quem está hoje à frente do futebol do Atlético já está na quarta janela, essa quarta janela, não sabe onde... Não, terceira. Vai para a terceira janela. E nas duas primeiras ele não conseguiu fazer boas janelas. Ele não conseguiu. Aí, milagrosamente, na terceira janela ele vai fazer. Foram só 19 contratações. Cara, e aí, num jogo como aquele, você tem o Tomás Pérez e o Preciado no banco, mas deve ser que o Domingues está começando a fazer igual o Sampaoli, né? Tá sabotando o próprio trabalho. O Atlético conseguiu chegar no seu limite. O Barba, ele não vai conseguir mais do que isso com esse elenco que ele tem. Né? Desculpa. Eu sinceramente, no segundo tempo, quando ele vê um Vitor Hugo cansar, aí ele tem que tirar o Vitor Hugo, ele olha pro banco, ele vai colocar quem? O Atlético não tem banco, não tem peça de reposição. O Atlético fez um primeiro tempo que deveria ter... O Atlético não tem elenco para fazer mais do que isso aí? Cara, do primeiro tempo, para mim não tem. Você acha então que o Barba é um treinador ideal? Não tô falando que ele é o ideal. Eu tô falando que ele precisa de peças. Você gosta do trabalho do Barba? Seja sincero. Hoje para mim, eu não posso chegar aqui com o pau Barba de um trabalho... Não tô falando de culpar. Eu te fiz uma outra pergunta. Você gosta do trabalho do Barba? Cara, o resultado dele não é um resultado bom, mas eu também não posso tirar dele, que ele não tem, pra mim não tem peça. Se eu colocar qualquer treinador lá, Everton, hoje não vai dar certo. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. A minha ideia é essa. Porque essa pergunta, ela tem que ser direcionada pra você. Esse elenco tá comprando as ideias do Barba? Não acredito. Você não acredita? Não. Eu também não. O problema do Atlético hoje é um só, gente. O Atlético não tem peças. Então não tem peças. Não adianta a gente vir aqui. O Atlético fez um primeiro tempo ontem que me surpreendeu. Né? O Atlético fez um bom jogo, foi competitivo, foi pra cima do Corinthians, teve 1, 2, 3 chances. O Everson não trabalhou no primeiro tempo, né? Eu tava lá com a imprensa paulista, todo mundo preocupadíssimo do Atlético não sair com o primeiro tempo com uma vitória. O Atlético tava bem. O Vitor Hugo fez um baita primeiro tempo. Quando ele tem com preparo físico, ele joga muita bola, é um cara totalmente diferenciado do restante do time. Mas aí quando você olha o Coelho também, uma falta de finalização, erro de finalização. Aí quando você olha pro banco, vai tirar o Coelho, vai colocar quem? Aí ele tira o Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo não tá bem, porque ele quer poupá-lo, porque ele não tá com ritmo de jogo. Aí coloca o Minda. Aí o nível cai. Aí vai colocar e tira o Bernard, coloca o Cissé, o nível cai. No segundo tempo, ele deu o jogo pro Corinthians. Ele recuou totalmente, a gente sabia que a pressão ia ser uma hora ou outra, podia sair o gol. Por que o Alexandre não jogou, galera? Pois é, uma boa pergunta. Porque eu teria colocado ele, sabe como? Na verdade, Alan Franco, troca o Alan Franco. Eu não teria nem tirado o Vitor Hugo, que nem o Vitor Hugo entendeu. Na coletiva, na zona mista, ele até me responde. Como é que você vai fazer o tal do controle? Eu odeio isso, controle de carga. Mas como é que você vai fazer controle de carga faltando uma rodada para acabar o campeonato antes da Copa? Depois você vai ter 45 dias para você preparar o time fisicamente. Mas nesse ponto aí não tem jeito de a gente discutir com o departamento. Ele foi perguntado, foi por você? Foi por você. E ele falou, não sei. Não, ele falou, eu tenho que respeitar o que eles estão fazendo isso. Não, eu acho que eu conseguiria. Por opção. Mas aí pode ter também controle de carga. Pode. Ninguém chegou pra ele e falou, você tá saindo pra controlar sua carga. Então controlar a carga é o cacete. O time precisa jogar, cara. O time precisa jogar. Quem tava bem no jogo não era ele. O cara voltou de lesão. Você tá querendo que o técnico esguele o cara? Sim. Na necessidade que tá. Por isso que o Domingues tá lá. Na necessidade que tá. Ele não pensa assim. O Atlético fazer controle de carga, faltando uma rodada pra acabar o campeonato antes da Copa, pra depois ter 45 dias pra preparar o time fisicamente. Que loucura. Você vem querer me convencer
tirar o Vitor Hugo com 22 minutos do segundo tempo. É legal fazer o jogo com a intensidade que foi. Não. Ele mesmo falou que foi opção do treinador. Sim. Ele tirou as duas cabeças pensantes. É porque pra você o movimento é errado quando perde. Quando ganha, o movimento é certo. Sim, o resultado é muito fácil. O resultado tem influência aí é muito fácil. Na minha, na sua e na de todo mundo. Pois é, na minha não, na sua. Fale por você. Ele perdeu qualidade do Vitor Hugo e do Bernard. Perdeu qualidade. Abdicou do jogo. Já meteu o time na retranca. Não abdicou do jogo. Porque não adianta você colocar o Minda e não ter ninguém pra dar a bola nele. Então é muito fácil. Quando o Cruzeiro tava na merda aqui, pedir a cabeça do Tite. Eu tô pedindo a do Barba? Não. Eu tô esquadrejando elencos aqui totalmente diferentes. Primeiro, totalmente diferentes. Elencos diferentes. A queda de qualidade do elenco. Segundo, o departamento de futebol do Atlético, que não soube gastar o dinheiro disponível para contratar. E eu estou preocupado, inclusive, se esse mesmo departamento de futebol vai tratar da mudança agora no elenco no meio do ano e está muito cômodo para todo mundo. Sabe por que está cômodo? Está uma delícia. Ninguém explica nada. O que vão fazer com o Scarpa? Ah, mas não pode fazer nada porque fez cirurgia. Depois, o que vão fazer com o Dudu? O que vão fazer com o Reinier? O que vão fazer com o Igor Gomes? Você quer que todo mundo jogue? Não. Eu quero que alguém explique. Porque ficar no Atlético no come e dorme aqui também não está certo, não. Alguém tem que explicar. Ah, não, mas não tem que explicar, não. Então tem o quê? Vai deixar os caras aí no come e dorme? O que vocês querem com o Dudu? Tem 12 jogos. Ah, não vai jogar, não vai inteirar os 13º. Então por que tá levando? O Igor Gomes está levando... Não foi o caso ontem. O Igor Gomes, por que foi em outros? Se não vai usar. E o Reinier? De titular absoluta, nem relacionado. Às vezes ele não entra no jogo. E aí? Alguém precisa falar, ué. Se não está muito cômodo. O aproveitamento do treinador, 45%, a culpa é do elenco. Mas quem responde pelo elenco? A minha mãe? Então alguém vai ter que explicar. Explica lá então, ué. Ah, mas vocês pesam a mão demais com galo. É claro, gente, uma folha de 18 pau. Se fosse uma folha que custasse 10, 12, aí seria... Não que 10, 12 não seja dinheiro, pelo amor de Deus, né? Mas se custasse 10 pila por mês, você vai falar, mas tá aí batendo com outro. Mas é uma folha de 18 milhões, ué. E vocês acham que tá tranquilo uma folha de 18 milhões? E o Atlético nessa situação? Ah, mas qual situação? Culposa na Sul-Americana, passando dificuldade pro Ceará na Copa do Brasil. E agora no Brasileiro, é esse rame-rame. Fora de casa, a campanha é ridícula. Não ganha de ninguém. O time 7 derrotas, fora de casa. 7 derrotas fora de casa, nenhum empate e 2 vitórias, sendo que uma foi contra o Cruzeiro no Mineirão, que não vamos falar que não é fora de casa. Pois é, esse elenco que vocês estão falando que é uma porcaria, meteu 3 no Cruzeiro dentro do Mineirão, e aí? Aí eu vou dizer, não, aí pra mim é ponto fora da curva. São jogos atípicos, HG. É por conta desse. Vocês chegaram onde eu queria. Então, quando ganha, é jogo atípico. Não, o Atlético, infelizmente, sim. Olha, gente, você tá criando toda uma celeuma e todo mundo já sabe. Acho que é um debate, pois é, a história é a seguinte, o Atlético precisa fazer uma boa janela agora, mas tem que fazer e a responsabilidade aumenta cada vez mais depois de um jogo como esse. Porque ontem, num ponto, eu concordo plenamente com você. No segundo tempo, pra mim, o Barba tá muito mais preocupado em segurar um empate do que tentar uma vitória. Né? E aí, quando ele saca ali o Bernard, ali pra mim, aí começa já a abrir mão. Você acha e aí, que foi covarde? Foi recuando. Agora, o pior de tudo, e que, olha, o atleta tem que bater um papo com o Barba, ele tem que aprender uma coisa, pelo menos aqui no Brasil. Você nunca chega numa coletiva e fala assim, eu não sei. E aí, quando ele é questionado ontem, mas o que você vai fazer para poder motivar? Não, cara, isso aí, cara, ontem é jogar contra ele. Pode ser uma manchete para poder arrebentar com ele. Ele chega na hora da pergunta do rapaz da Globo. E aí, rapaz da Globo, tem nome, eu esqueci o nome dele, por isso que eu tô falando. Alfredo. Não era Alfredinho. Thiago. Rodrigo. Você tá chutando. Rodrigo, né? Rodrigo. Aí ele chega e pergunta, como é que você vai fazer para motivar esse time? O que você vai conversar com esse time para poder, né, não conseguir a vitória contra o Vasco? Aí ele olha e fala assim, eu não sei. Pô, se ele não sabe, eu vou saber? Eu vou saber? Ele não pode fazer. Barba, você não pode fazer isso não, cara. Você preferia que ele mentisse? Você não, né? Mentisse? Ele não sabe como motivar o time dele, não? Então, você preferia que ele falasse eu sei? Peraí, cara. Você não preocupa com isso, não? Não. Ah, meu amigo. Cara, o Atlético... Deixa eu falar um negócio, Breno. Não. Você acha que o Atlético é mal treinado hoje? Eu não sei. Você acha o Atlético desorganizado eu não sei. Eu vou trabalhar. Barba. Você acha o Atlético desorganizado? Não, hoje porque perdeu. Aí quando perde, é desorganizado. Sejamos sinceros, a coletiva é ruim. Não, mas sejamos honestos com a análise.
Você acha o Atlético desorganizado hoje? Primeiro tempo de ontem não foi. Tá, o Atlético não é um time desorganizado. Sabe qual é o problema do Barba? Não tem peça. Exato. Porque aí você olha pra quem? Você olha pros jogadores que são boas peças de reposição. O Elton fez isso hoje. Eu vou apontar pra um especificamente. Ontem meu amigo Vitor Scout, que faz um trabalho de scout e tal nas redes sociais, ele pegou os lances do Coelho no jogo de ontem. Eu, particularmente, não gosto do Coelho. Acho que ele não pode ser o protagonista de um time que quer lutar por algo importante. Com esse elenco dá pra pôr no banco hoje? Não, de jeito nenhum. Jamais. Ele é fundamental nesse elenco. Exato. Mas se você quer lutar por algo, Valor, você não pode ter o Coelho como protagonista. Isso, ele tem que ser banco. Você não pode ter o Coelho como protagonista. Mas é o que acontece há 3 anos no Atlético, Thiago. 3 anos. Se o Coelho é seu protagonista, o Hulk aí não virou nada. Mas ele não tá jogando nada. O Hulk que vocês disseram que atrapalhava. Não, vai atrapalhar. Isso, o Hulk vocês diziam que atrapalhava. Não. Eu discordo de vocês. Atrapalhava mesmo. Então monta um barraco, vai morar com ele. Só tô falando que ele ajuda. Hoje, o Hulk de 2026, ele não pode ser protagonista. Ele podia ser há 4, 3, 5, 6 anos. Mas hoje ele não podia. Cara, o Atlético hoje é um time repleto de boas composições de elenco. O Elton fez esse exercício hoje. Se ele quiser fazer de novo aqui agora, eu até passo minha palavra para ele. Porque, cara, a grande realidade é o Atlético é um time de boas composições de elenco. O Atlético não é um time competitivo. Por quê? Porque o Atlético não tem ninguém para assumir protagonismo, gente. Ninguém. E a responsabilidade não pode cair sobre o treinador. O treinador tem culpa em algumas coisas? Tem, mas o Atlético é um time organizado. E ele não é o grande responsável pelo que está acontecendo. Gente, a matemática é muito simples, gente. É porque passa por tudo isso que o Breno e o Thiago acabaram de falar. A gente tem que olhar para o Atlético de uma forma bem mais ampla quando a gente vê o elenco do Atlético. Ontem, no banco de reservas, o Atlético tinha Preciado, Lianco, Vitor Hugo zagueiro, Pacini, Alexander, Pérez, Cissé, Reinier, Minda, Cauã Soares e Dudu. Qual desses jogadores aqui muda jogo? Vai pegar e mudar totalmente um jogo. Titular. Entre os titulares, eu passo por essa situação de falar do elenco do Atlético, quando eu falei a respeito do protagonismo desses jogadores serem qualificados para tomar como protagonista o time do Atlético. Eu olho para o time do Atlético, eu vejo o Everson, baita goleiro, tem nome, tem qualidade, tem talento, tem total capacidade. Você olha pela experiência e pelo aquilo que ele já viveu e não pelo que ele apresenta hoje, você tem o Alonso. O Alonso é um cara de nome, é um cara respeitado pelo aquilo que se construiu no Atlético, foi campeão brasileiro, enfim. Aí você segue. O Maicon ainda não tem história no Atlético. Ele veio de composição do Corinthians para chegar aqui, um bom jogador. O Vitor Hugo também é um jogador que está tendo a grande oportunidade da vida dele para ser o protagonista aqui. Muito no bom Flamengo. No Flamengo ele era o jogador que entrava ao decorrer dos jogos com o Sampaoli. No Santos ele era o reserva. O Bernard precisou ficar aqui 2 anos para começar a jogar bola agora e vai acumulando bons jogos, né? Ele vinha de 3 bons jogos e o jogo de ontem ele não foi mal. Então, acumulando bons jogos. O Coelho, ele não pode ser o protagonista do Atlético, assim como o Cassieira. Quando eu falei a respeito, aí que vem a questão do elenco do Atlético. Esse elenco do Atlético, eu tô com o Breno. O que o Barba tá tentando tirar desses caras e colocando em prática no campo, é isso que eles conseguem. O Atlético ontem, até sofrer o gol, ele fazia um bom jogo. Um jogo aceitável. Um jogo que se viesse o empate, você olharia e falasse, não, pelo que jogou no primeiro tempo, ele poderia ter ganhado. Mas aí vem o que não conseguiu desempenhar no segundo tempo. Se tivesse vindo com empate, a gente tá falando assim, cara, empate ok. Esse pontinho pode ser importante para o que o Atlético disputa no campeonato. Qual que é a disputa do Atlético no campeonato? Gente, infelizmente, parece que a gestão do Atlético, junto com comissão técnica, e infelizmente mais ainda, por parte de alguns torcedores, parece que entenderam que o Atlético é time para ficar no meio de tabela. Ou do meio para baixo. Isso é o que parece que o Atlético se tornou. Fala galera, passando rapidinho aqui só para agradecer aí a vocês que curtiu o vídeo, né? Chegou até aqui, muito obrigado. Peço o like de vocês antes de sair do vídeo, vai ajudar muito o canal, tá bom? Muito obrigado mesmo. E você que está chegando agora, não se inscreveu ainda, vou deixar o convite aqui para você estar se inscrevendo no canal, tá? Ativa o sininho de notificação também e deixa o seu like, é muito importante pra gente, tá bom? Ajuda demais o canal.
Fique à vontade para deixando sua opinião aí, tá? Em relação a tudo que foi falado no vídeo, né? Esses questionamentos aí, o Barba realmente agora virou alvo de críticas, né? Em cima aí desses analistas. Agora você deixa a sua opinião e eles estão certos? O que você acha? Acha que o Barba está sabotando o seu próprio trabalho? Vocês acham que o Rubens vai voltar pro Galo? Vocês acham que o Fred vai chegar no Galo? São dúvidas que os analistas colocam aí nesse debate. Então deixa aí sua opinião em relação a isso. O que vocês acham? Eles estão certos? Eles estão errados? Deixa aí a sua opinião em relação a isso. Tá bom? E convido vocês também a estar olhando aí os vídeos anteriores. Vocês vão estar vendo que esse canal só traz notícia do Galo todo dia, tá? Você pode também estar encontrando notícias que vocês talvez não assistiram ainda. Então estarão aí se atualizando no canal. Fiquem à vontade que esse canal ele foi criado para atender toda a massa atleticana. Então quem puder compartilhar o vídeo com os amigos que curtem também aí o Atlético, fiquem à vontade, tá bom? É de grande ajuda aqui pro canal e a gente agradece demais. Também agradecemos a vocês pela preferência que vocês dão aqui ao canal, tá bom? Fiquem à vontade, muito obrigado mesmo. Nós vamos fechando por aqui. Deixaremos aquele forte abraço para todos. E ficaremos atentos às notícias. Qualquer novidade a gente volta e atualiza aqui o canal para vocês, tá bom? Não esqueçam de verificar o sininho de notificação antes de sair do vídeo, para quando a gente tacar um vídeo aqui novo no canal, você ser avisado pelo YouTube, tá bom? Ficando por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!